Bom dia, tudo bem, pessoal? Graça e paz. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui estamos aqui para poder fazer a nossa leitura diária, né, da Bíblia, onde nós queremos ler juntos, eu e você, a Bíblia em um ano, em 365 dias. Tá? Quero fazer, como eu falei do primeiro vídeo, algo bem dinâmico, algo que seja fácil para a gente poder assimilar, para a gente poder compreender não só a história bíblica, né, que se passa, mas os contextos e assim por diante. De início, coisa que eu não fiz no vídeo passado, eu peço para você que se inscreva no canal, peço para que você dê um joinha, peço para você que compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos estar passando à frente, né, essa questão de lermos a Bíblia em um ano, né, pessoas que têm dificuldades, que querem, né, mas sentem dificuldades, então a gente pode estar abençoando a vida delas, tá? Hoje, deixa eu pegar as minhas anotações aqui, deixa me pegar, vou mudar minha tela, aqui está. Então hoje nós vamos ler Gênesis 2 e 3, Salmos 2, Mateus 3 e 4, tá? Então nós estamos aqui, esse é o primeiro dia, e nós estamos aqui no segundo dia. Eu marquei errado aqui, ó. Segundo dia, né? Dia 2. Como sempre, orar antes da leitura é muito importante, eu já fiz a minha oração. Se você não fez, dá uma pausazinha aqui no vídeo, vai fazer, tá? Para que possa abrir a mente, o coração, para você poder receber a palavra e assim por diante. Provavelmente nós vamos tentar fazer mais rápido hoje, então essa leitura vai sim, acredito eu, ter uma média de 30 minutos, tá bom? Então, como falei, nós vamos ler Gênesis 2 e 3, depois a gente faz um comentário em cima, Salmos 2 e Mateus 3 e 4, ok? Vamos lá, deixa eu ver se está tudo certo aqui com a câmera, com os vídeos, ok, tudo certo. Então, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa dos dias, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: Onde você está? Onde está você? E respondeu: Eu vi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? E disse o homem: Foi a mulher que tu me destes, por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu a comi. E o Senhor então perguntou à mulher: Que foi que você fez? E respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou
a serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e os descendentes dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a um filho. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e a coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Capítulo 4 de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. E voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão, e Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu em seu rosto e se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você, pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, e essa não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo e errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor.
e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. E depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. E Lameque tomou duas mulheres, uma chamava de Ada e a outra de Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daquele que moram em tendas e criaram rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. E Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, que chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós, e dessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Bom, nós lemos aqui esses 2 capítulos de Gênesis, deu para ver que conta a história da queda do homem, né, do pecado que entrou na vida do homem, né, quando comeu o fruto, e depois de Caim e Abel, né. Primeira coisa que nós temos que entender é que as pessoas falam assim, que nós podemos compreender desse texto, é que é uma coisa bem interessante, que as pessoas falam assim, que a serpente ela mentiu para enganar a mulher. Não, na verdade ela não mentiu. Ela falou a verdade, que se eles comessem do fruto, seria como Deus. Porque até então eles não conheciam o que era bem ou mal, não conheciam o pecado. Não, se você falasse assim, isso é errado, eu ia falar, tipo, o que é errado? Eles não sabiam, né? Mas Deus deixou uma ordem. A questão aqui não é se eles sabiam ou deixavam de saber, se foram ou não foram enganados. Mas a questão aqui é que foi aqui que teve a origem do pecado no mundo, né? Então, se o pecado entrou na vida do homem, entrou por aqui. Se entrou na vida do homem, foi aqui, nesse exato momento, né? Tanto que depois no capítulo 3, 4, né, que é a história de Caim e Abel, né, no versículo 6, né, diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou seu rosto? Se fizer bem, no versículo 7, se fizer o bem, não serás aceito? Ou seja, se você fizer tudo certo, fique em paz, vai estar tudo ok com você. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ou seja, o pecado já está aí. Ele está do teu lado querendo, né, como diz a sequência, deseja conquistá-lo, ou seja, deseja já tomar conta do teu coração. Mas você deve dominá-lo, ou seja, resisti-lo, né? E então aí depois, né, quando a gente lê o texto aqui, dá a impressão que isso aconteceu assim, de repente, né? Foi logo de seguida. Não, passou-se um tempinho, obviamente, e disse, porém, caiu seu irmão, vamos para o campo. E lá ele matou o irmão dele, né? Então, o pecado já existia na vida do homem ali, e ele já sabia que ia fazer coisa errada, né? Ele já sabia que ia fazer algo que ia ferir o coração de Deus, né? Mas por causa do sentimento, por causa do orgulho, por causa da natureza que já dominava ele matou o irmão dele, né? Então, uma explanada rapidinha, tem muito mais coisas, né? Se você ler de novo isso aqui, Gênesis 3 e 4, você vai absorver muito mais coisas aí, tá? Muito mais. Então leia novamente depois, anote aí no seu caderninho, comente aqui o que você extraiu mais desses textos aí, ok? Vamos para Salmos 2.
Diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra os seus ungidos e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende, em seu furor, os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as Vamos lá devagar, gente. O aparelho dentário dificulta um pouquinho. De novo, o versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, os reis sejam prudentes e aceitem as advertências de autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Benjamim, o filho, para quem ele não se ire e você não sejam destruído de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, texto de Salmos, bem interessante, né? Que dá aqui a pergunta, né? Primeiro, vamos dar uma explanada rapidinho. Por que se amotinam as nações e os povos, tramam em vão? Ou seja, por que eles estão se organizando e estão tramando, ou seja, à toa, né? Porque estão falando aqui que os povos se reúnem, os reinos se reúnem contra o povo de Deus, praticamente, né? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra os seus ungidos e dizem: façamos em pedaços. Ou seja, eles queriam destruir o povo de Deus, destruir tudo aquilo que era relacionado ao Senhor, né? Mas nós vemos aqui decorrente do texto que o Senhor é poderoso, né? E ele lhe dá, ao mesmo tempo ele tira, ele abençoa, ele amaldiçoa, ele sustenta, ele desampara, né? Então o Senhor pode fazer o que ele bem entender, né? E se nós decorremos aqui depois todo o versículo, como nós já fizemos, você vai perceber que ele dá, ele tira do seu trono, ele põe-se a rir, ele caçoa dos inimigos, enfim, né? Você pode perceber que ele é o nosso Deus, ele é um Deus justo, né? Que se alguém se levantar contra o ungido do Senhor, como diz aqui, ó, né, que é o que a gente sempre fala quando a gente vai, né, escuta alguém falando assim: porque fulano, porque o líder tal, porque... Então a gente fala assim: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Lembra? A gente fala esse texto, né? E aqui tem algo muito, muito próximo disso, né? Que a reis da terra e o seu governo conspiram unidos contra os seus ungidos e dizem: façamos em pedaços e tal, né? Então ai daquele que se levantar contra o exército, contra o povo de Deus, contra o ungido de Deus, né? E depois você tem aí toda a decorrência do texto. Leia, dá uma estudadinha, tire mais coisas daí, absorvam bem mais, que vocês vão ser ricamente abastecidos e alimentados pela palavra. Amém? Eu não quero aqui ficar fazendo muita coisa, porque o vídeo de ontem ficou muito longo, né? Por ser o primeiro, tá? Então eu não quis deixar ele longo. Então nós vamos agora para Mateus capítulo 3 e versículo 1. Vamos lá. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor,
façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. E seu alimento era gafanhotos de mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, e a ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor de Jordão. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando-se, disse-lhe: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira do que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntamente ao seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedir-o, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado e saiu das águas, naquele momento o céu se abriu e dele veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Então aqui a gente já tem a introdução de João Batista na palavra, né, que veio antes de Jesus, preparando o caminho, como foi profetizado no livro de Isaías. Nós vamos depois, mais para frente, falar sobre isso, né? Nós vamos passar pelo livro de Isaías. Voz que clama no deserto, prepara o caminho. João Batista já vinha falando, já vinha preparando, falando que viria o Messias, que ia assim por diante, né? E podemos ver que João Batista ele era uma pessoa que não tinha muito papo na língua, né? E falava mesmo, sem medo de ser feliz. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele veio, ele também não se deu não se colocou no lugar tipo assim: eu sou aquele que está vindo antes do Messias, eu também sou poderoso, de maneira nenhuma. Ele até fala aqui no texto que o que havia de vir seria muito mais que ele não teria nem condições de carregar suas sandálias, ou seja, Jesus Todo-Poderoso viria. Enquanto ele estaria batizando com águas, o Jesus batizaria com o Espírito Santo, né? Como eu disse, muito mais coisas nós podemos tirar desse texto aqui. Então, dê mais uma lida, dê uma analisada, leia parte por parte, vê o que Deus quer falar com você, vê o contexto. Muitas vezes não é só a questão de porque havia pecadores. Não, mas veja aqui o que Deus quer falar com vocês, né? Quer ver aqui um negocinho? Ó. Quer ver? Tem uma parte aqui que eu quero falar com vocês. Só para você ter uma ideia o que é você pegar a questão do contexto, né? Que você pode absorver não só a questão da história em si. Tô lendo a história do João Batista, tô conhecendo a história dele, né? Mas quer ver? Deixa eu ver, eu acho que é por aqui. O versículo 6: confessando os seus pecados, eram batizados por meio do total. 7: quando vi que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando-os, ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira do que se aproxima, de frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer que Abraão é seu pai, porque eu vos digo que dessa pedra possam fazer surgir filhos.
de Abraão. Ou seja, nesse texto aqui de 9 aqui, né? Porque assim, os judeus, obviamente, né, diziam que eles eram filhos de Abraão, ou seja, a descendência, a geração, e Abraão era o pai, desculpem, o pai da fé, né? Então eles tinham isso como, entre aspas, um jargão, Abraão, nosso pai e tal. E João Batista falou assim, se vocês dizem isso, Deus, em outras palavras, pode fazer qualquer um ser filho de Abraão, ou seja, através do arrependimento, né, através do reconhecimento. É isso que ele queria dizer. Não adianta você ficar, os crentes hoje em dia falar assim, entre aspas, né, porque Deus tal me usa, porque Deus me fez ser usado e tal. Meu, Deus pode fazer qualquer um, Deus pode usar qualquer um, e Deus pode salvar qualquer um, independente de situações, independente de pecado, independente de quem seja, Deus pode salvar qualquer um, né? E outra coisinha que é bem legal também aqui é o versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E isso aqui é bem interessante também. O contexto disso daqui que a gente pode tirar é o seguinte, que o juízo de Deus já estava vindo sobre a terra, né? E todo aquele que não der frutos, bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de buscar o caminho de Deus, frutos de comunhão, frutos de evangelização, frutos do novo nascimento, de uma nova vida, né? Quem não der o fruto, esse tipo de fruto, será cortado. E não vai ser cortado tipo assim, nem o jardineiro faz, né? Vai lá e poda. O agricultor, né, poda as folhas para que nascem galhos mais fortes, o fruto mais forte. Não. Será cortado da raiz, ou seja, será eliminado, né? Ou seja, aqueles que não se arrependerem será lançado no inferno, em outras palavras mais claras. Entende? Então esse é o contexto, não só a história que nós lemos aqui, mas temos todo o contexto. Vamos lá no versículo 4. E como eu falei, dá para tirar muito mais coisas. Então, estude, dá uma analisadinha. Tá? Então, capítulo 4, versículo 1 de Mateus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito, e com as mãos dele segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Pois o diabo o levou ao mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Retire-se, e disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor e ao seu Deus, e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia e dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra das sombras da morte raiou uma luz. E daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pecadores. E Jesus disse: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai,
Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus o chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Bom, aqui a gente já tem Jesus, né, que foi levado ao deserto, uma história bem conhecida, né? A gente fala de tentação, a gente fala aqui de jejum, aqui fala de adoração, fala de buscar somente Deus, fala muita coisa bacana só nessa passagemzinha do deserto, né? Uma coisa interessante que a gente fala assim, Satanás foi até Jesus, não sabia que ele era filho de Deus, sabia que era filho de Deus, mas Satanás é astuto e ardiloso. Se ele teve a audácia de querer tentar Jesus, imagine a gente, né? Então, dá para nós tirarmos bastante coisa aqui também. Depois temos aqui Jesus indo até a cidade da Galiléia, né, de Naftali e Zebulon, e para cumprir também outra profecia de Isaías, né? De lá ele começou a pregar o evangelho. Lá na Galiléia ele chamou Pedro, André, João, Tiago. Ele já começou ali a chamar os seus discípulos, né? E o mais legal de tudo é que todos aqueles que foram chamados deixaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir Jesus, né? Uma coisinha que a gente pode tirar daqui é isso, né? Será que a gente está disposto a abandonar tudo para seguir Jesus, né? Então, e dá para tirar muito mais coisas, como sempre falo. A ideia aqui não é só ler, absorva o que Deus quer falar com você. Ok? Então, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Então, esse foi o nosso texto de hoje, né? Foi o nossos textos que nós meditamos. Amanhã nós vamos fazer a terceira parte, e assim nós vamos seguindo até lermos toda a Bíblia em um ano, tá bom? Mais uma vez quero pedir para você que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande para outras pessoas, mande pelo WhatsApp. Aqui a gente não quer fazer disso aqui não, a gente quer abençoar, na verdade. A gente quer abençoar pessoas que estão com dificuldades, pessoas que querem ler a Bíblia, pessoas que querem ter o desejo de aprender muito mais. Esse é o nosso intuito aqui. Tanto que o nosso canal nem é monetizado ainda, não ganha dinheiro com isso. Não peço aqui nenhum tipo de oferta, né, porque não há, você não precisa, claro que precisa, todos nós precisamos, né, para seguir e fazer mais coisa, investir em equipamento e tal, mas o intuito não é esse, o intuito aqui é abençoar a vida de vocês. O intuito é fazer com que você possa aprender, entender, compreender, absorver tudo aquilo que Deus quer fazer e falar com vocês. Como eu falei, aqui nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Então, a ideia é nós lemos, falarmos pouquinho a respeito do texto, mas incentivar você a absorver muito mais, trazer para o seu coração a curiosidade de falar assim, tipo, o que eu posso aspirar daqui? O que eu posso tirar desse texto de mais? O que Deus pode falar comigo, além do óbvio que já está aqui, né? Então, provocar em você esse desejo, tá bom? Então, gente, mais uma vez, graça e paz, e Deus os abençoe.